E nada melhor do que a verdade, meus amigos. Ela sempre prevalece no final. E mais uma vez, ela prevaleceu. Então aquela grande narrativa que a velha mídia ficou tentando emplacar 24 horas por dia, tentando ligar o hacker de Taubaté, lembra dele, o Walter Delgatti Neto, que tá mofando na cadeia essas horas, a Carla Zambelli, para, óbvio, tentar atingir o ex-presidente Bolsonaro, acaba de cair por terra. E o melhor de tudo, meus amigos, a própria Polícia Federal, que, diga-se de passagem, é comandada pelo ministro Flávio Dino, ministro do Lula, deixou isso claro. A própria Polícia Federal de Flávio Dino diz que essa historinha aí não tinha nada a ver, era pura narrativa, e de que essa história maluca que a Carla Zambelli contratou o Delgatti Neto para invadir o sistema do TSE, o CNJ e tudo mais, não passava de conversa fiada. Pois é, meus amigos, isso é muito importante, porque a velha mídia massificou isso 24 horas por dia, porque a Carla Zambelli era aliada, né, é ainda, de primeira ordem do ex-presidente Bolsonaro. Então, todo mundo que era ligado direto ou indiretamente ao ex-presidente Bolsonaro virou um alvo, né? Então, era um prato cheio para a velha mídia para tentar ligar ali de alguma forma. Não, porque Bolsonaro usou a Carla Zambelli para invadir o TSE e provar que teve sei lá o quê, né? Essa narrativa acaba de cair por terra. Além disso, vamos comentar aqui o fato do Haddad, que resolveu dar uma surtada aí numa coletiva de imprensa, né? Não gostou muito das perguntas que foram direcionadas a ele por conta do que o Lula falou, da besteira que o Lula falou, né? Então vamos começar falando justamente por isso, né? Desde já, não esqueça, deixe o seu like aí embaixo, não custa nada, ajuda muito pro engajamento do vídeo e compartilhe com todo mundo aí, todos os grupos que vocês participam, tá certo? Então olha só, tem um vídeo aqui da entrevista do Haddad, prestem bem atenção como é que ele se comportou. Vê se isso é postura de um ministro de Estado, sobretudo o ministro da Economia, né? Ou melhor, ministro da Fazenda, né? Olha só. Olha, é público o nome da empresa. Ué, é só você ir no judiciário que você vai ver lá. Querida, você faz o teu trabalho, é público, não é dado sigiloso da Receita Federal. Ministro. Meu Deus. Querido, aí se você quiser me entender bem, se você não quiser me entender bem, eu estou respondendo para você que eu, enquanto ministro da Fazenda, vou buscar o resultado que eu considero o melhor para o país, que é buscar o equilíbrio fiscal, e o que eu puder fazer para que esse equilíbrio seja atingido, eu vou fazer. Bom, primeiro a gente destaca aqui, tem mais vídeo, tá? A gente destaca aqui o seguinte, parece que acabou o amor entre a velha mídia e o Haddad, né? Porque os repórteres ali estão colocando ele contra a parede, realmente, né? Porque essa é uma questão muito grave. Como é que o presidente vem a público e diz que vai abandonar aí a meta fiscal? Não vamos atingir. E já estamos com um rombo aí de 100 bilhões de reais aproximadamente, né? E eu cantei essa bola para vocês. Daqui para frente, meus amigos, é só para trás. A bolsa vai despencar e o dólar vai subir. E o que aconteceu ontem é o que tem de acontecer hoje, o que tem de acontecer amanhã e, lamentavelmente, pelo resto do ano, né? Então, o primeiro destaque está aqui, a velha mídia colocando o Fernando Haddad ou o Fernando Tachad na parede. E segundo, como é que o cidadão me vira para repórter e fala assim, bom, se você quiser me entender bem, se não quiser, bem também. Cara, isso é postura de um ministro de Estado? Eu não me lembro de nenhum ministro do governo Bolsonaro falando assim com a imprensa. Eu não vejo. Eu não vi, né? Sinceramente. O próprio Bolsonaro deu patadas, e com razão, em alguns repórteres, né? Que iam lá fazer perguntas idiotas, mas eram idiotas mesmo, que não tinham nem pé nem cabeça, que não tinham nada a ver com o momento em si. Mas aqui nós estamos vendo o Fernando Haddad respondendo de qualquer jeito, nossa, se você quiser me entender bem, se não quiser, bem também. E não estamos falando de um assunto nada a ver. Não é uma pergunta idiota que a repórter fez, não. É uma pergunta séria, sobre um assunto muito sério, que diz respeito à economia do país, não é? Então vamos continuar aqui. Isso a gente precisa saber da meta. A gente não, todo mundo, o Brasil inteiro da meta. Que da minha meta está estabelecida, tá bom? Continua mantida a meta de superávit zero? A minha meta estabelecida. Eu vou buscar o equilíbrio fiscal de todas as formas justas e necessárias para que nós tenhamos um país melhor. Eu insisto na pergunta dos meus colegas. O governo, então, admite mudar a meta fiscal do ano que vem? Sim ou não, ministro? Querida, eu estou falando para você, já falei a quarta vez que eu respondo. Mas o senhor está transversando, ministro. Para o Ministério da Fazenda, nós vamos levar medidas para o governo para que os objetivos do governo sejam alcançados independentemente desses
contratempos que foram apurados ao longo do exercício e que tem trazido a erosão da base de cálculo dos tributos federais. Mas precisa validar na política as decisões que vão ser tomadas. Existe uma percepção, obrigado, ministro, gente, do mercado sobre leniência do Banco Central em relação... Cara, o ministro da Economia, ou melhor, o ministro da Fazenda, né, não respondeu a pergunta extremamente pertinente da repórter, né? Desrespeitou. Cadê as feministas para falar que o ministro da Fazenda do governo Lula se levantou e deixou uma repórter falando sozinha, uma mulher, né? Cadê as feministas para fazer protesto dizendo ninguém solta a mão de ninguém, o Fernando Tachad foi misógino, que não sei o quê, deixou uma mulher falando sozinha. Isso é postura de ministro de Estado? Primeiro que não respondeu a pergunta. A repórter perguntou ali umas 3, 4 vezes, uma pergunta extremamente importante, pertinente. Né? E segundo que ele, naquele tom de deboche, né? Se quiser me entender, bem. Se não quiser, bem também. Pega e se levanta. Deixa a repórter falando sozinho. Cara, é extremamente arrogante, soberbo. E a soberba precede a queda. Né? A gente já tá vendo aí vários aliados de primeira ordem do Lula fazendo o que fizeram o L, né? Desfazendo esse L, dizendo que se arrependeram. E agora, o Fernando Tachad se portando dessa maneira aí para a velha mídia, que ajudou ele a chegar lá, né? Então não vou aqui passar pano também na cabeça da velha mídia, que eles têm a sua parcela de contribuição. E agora, para ratificar o que eu falei ontem para vocês. Após falas de Haddad sobre meta fiscal, bolsa cai e dólar sobe para 5,5. E hoje já subiu um pouquinho mais, né? Quando a última vez que eu vi estava 5,6, né? Tende a subir mais e a bolsa a cair também, lamentavelmente. Agora vamos falar aqui, para finalizar, da Carla Zambelli e essa narrativa que caiu por terra, né? Graças a Deus. Ex-assessor de Zambelli não pagou hacker para invadir sistema, conclui Polícia Federal, tá? Então, não sou eu que estou concluindo, não é a direita, não é Bolsonaro, não. A Polícia Federal de Flávio Dino concluiu isso aí, tá? Então, o dinheiro repassado pelo ex-assessor de Carla Zambelli ao hacker Walter Delgatti Neto não teve relação com a invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. E a conclusão é da Polícia Federal, comandada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. As transferências, que totalizaram R$ 10.500, foram feitas para pagar garrafas de uísque, segundo o relatório parcial da investigação. Elas foram feitas em fevereiro, via Pix, pelo assessor Renan Goulart, que hoje está trabalhando com o irmão da deputada federal, Bruno Zambelli, que é deputado estadual em São Paulo, né? Lamentavelmente, esse cidadão aí foi eleito pelo nome da irmã, mas está fazendo um péssimo trabalho aqui em São Paulo, tá? Péssimo, tá? Para dizer o mínimo, né? Depois faço outros vídeos aí explanando mais a respeito, mas está fazendo um péssimo trabalho. Não só ele, né? Outros deputados aí de direita, né? Também estão fazendo. Desde agosto, o hacker Walter Delgatti está preso preventivamente. A prisão é parte da Operação 3FA da Polícia Federal. Não há indícios de que Zambelli sabia da atuação de hacker, né? Então, ela nem sabia dessa atuação. E a Polícia Federal que está dizendo isso. Não há indícios, né? Ou seja, o que importa não é o que se pode falar, mas sim o que se pode provar. A esquerda é especialista nisso. Eles jogam palavras ao vento, mentem compulsoriamente e não provam nada, né? Quer dizer, a velha mídia massificou essa informação quando ela estourou aí, não é? 24 horas por dia. A Zambelli contratou um hacker para invadir o TSE, para invadir o CNJ, e há especulações de que Bolsonaro teria interlocutado isso aí, né? Teria intermediado isso aí. Era Bolsonaro que mandou fazer isso aí, né? Sem nenhuma prova, eles ficaram martelando isso aí 24 horas por dia. Ah, o hacker, a Zambelli, o hacker invadiu, não sei o quê. O hacker teve uma reunião com Bolsonaro lá no Ministério da Defesa, aí não acharam nenhuma câmera, nenhuma imagem do hacker lá com Bolsonaro, não acharam nenhuma prova, vasculharam todo o Ministério da Defesa, não acharam nada, né? E a velha mídia ali, ó, 24 horas por dia. Cadê a velha mídia falando disso aqui agora? Cadê a velha mídia massificando isso aqui 24 horas por dia, como foi no caso, quando essa notícia saiu? Agora que ela caiu por terra, a velha mídia não quer fazer a mesma coisa? Ou seja, tá mais do que escancarado que essa velha mídia brasileira realmente tem lado, é parcial. E o lado a gente sabe qual é, né? Então, já que a velha mídia não divulga, a gente divulga aqui. E eu peço a sua ajuda para compartilhar. As pessoas precisam saber que todas essas narrativas que foram levantadas até agora contra o presidente Bolsonaro e os seus principais aliados caíram por terra, assim como as outras tendem a cair também. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.